Olá, pessoal. Me chamo Casal Belira Júnior, sou orientando o professor Dr. Adeudo Pereira Maciel. E o nosso trabalho é o uso de biocatalisador na certificação de óleo babaçu com álcool serquiterpênico derivado da biodiversidade brasileira. Então, nós já de conhecimento que o marinho ele é rico em várias espécies, né, de plantas nativas, né, que são produtoras de óleo vegetal. Eu destaco a palmeira de babaçu, né, onde se olha a partir do fruto, ele pode ser do coco, né, ele pode ser transfricado com álcools específicos e o produto utilizados em diversas áreas. Entre os álcools de potencial utilização, a gente tem os álcools serquiterpênicos, né, que aí tem o alfa-bisabolol, que é extraído da candeia, que devido às suas características, eles podem ser utilizados em diferentes tipos de indústrias. Né? E aí, embora a utilização desses álcools já esteja, de certa forma, fortalecida em algumas áreas, em farmacêutica e tal, cosmético, né? O desenvolvimento de produtos oriundos de sua transformação ainda necessita de estudos, principalmente em relação ao babaçu, na presença de biocatalisadores. O objetivo principal do nosso trabalho é desenvolver bioprocessos para a obtenção de novos bioprodutos a partir da transesterificação de óleo babaçu com álcool sertepênico, que no caso é o nosso alfa-bisabolol, né? E utilizando os biocatalisadores. E dentro dos demais objetivos, a gente vai utilizar as enzimas amânolipase, enzimas comerciais, né, de Brucodélia cepace, e a amânolipase mobilizada em terra de assomácea, ou seja, uma livre e uma imobilizada, para a obtenção de bioprodutos por rota ambientalmente amigável. Além disso, nós vamos determinar as concentrações das proteínas presentes, né, através do método de Bradford. Também, né, a ideia é determinar purezas, né, da lipase pelo método de eletroforese e avaliar as condições reacionais, tempo, temperatura, razão molar, quantidade de catalisador, tipo e quantidade de alguns solventes, né, que poderão ser utilizados, né? E aí como estes influenciam no rendimento das reações de trinificação para obter melhores condições reacionais. E caracterizar, né, os biocatalisadores e os bioprodutos, né, utilizados nessa reação. Os ensaios, né, a metodologia dos ensaios, né, inclusive que já foram feitos. Tem o óleo de babaçu, né, tem a mistura, né, eles são misturados óleo de babaçu, álcool sertepênico e biocatalisador em um reator aberto de bateria. E aí eu vou ter, né, a coleta das amostras, a realização das análises e, posteriormente, né, vai fazer os realização dos estudos cinéticos, né, como é que é a velocidade, né, essas questões influenciam, né, além da questão da variação do catalisador, tempo, né, essas coisas, as demais. E alguns ensaios já foram realizados, nós realizamos 3 ensaios, né, além dos ensaios, né, e também foram realizados cálculos computacionais pelo método SCHEMA-MM. Né? Então, nós tivemos 3 ensaios, ambos utilizamos a enzima livre. Em 2 ensaios, nós não utilizamos água, e no terceiro ensaio, nós já utilizamos já 75% do teor de água em relação ao óleo. Né? Na proporção ali álcool, a gente tem a mesma proporção para todos os 3 testes, 1 para 4, mesma porcentagem do catalisador, 5%, e eu tenho uma alteração do tempo de reação, 4 horas, 24 horas e 8 horas. E uma temperatura de 50 graus, que é a temperatura otimizada informada pelo próprio fabricante. E aqui a gente tem já, né, alguns resultados. Né? Nós temos o infravermelho, onde você percebe-se, né, eu tenho que eles apresentam as mesmas características, né, as mesmas bandas, né, as bandas características das carbonilas, inclusive, né, aqui mais ou menos em 1750, mas essas carbonilas, elas tanto podem ser dos ácidos, né, dos ácidos existentes no óleo, né, como também nos ésteres, né, eles têm os mesmos princípios característicos, e a única diferença é em relação à banda característica aqui da minha reação polar, porque a gente dividiu ela, né, a reação que a gente utilizou água, né, a gente dividiu ela a 2 fases, né, a fase apolar e a fase polar, e a gente percebe nitidamente aqui as bandas características de água, né. E aqui nós temos as placas, nós realizamos as placas
de cromatografia. Nos ensaios, né, dos 3 ensaios. No ensaio 1, né, eu tenho o alfa-desabolol do lado esquerdo e do lado direito a minha reação 1. Aqui no ensaio 2, a minha reação 2 do lado direito, aqui eu já tenho o alfa e o óleo, né, o óleo de babaçu. Aqui eu já tenho a placa do ensaio 2 no ensaio 3, né, onde eu tenho agora aqui uma referência, né, uma referência de ésteres, e eu tenho também o alfa-desabolol, reação 2 e reação 3. Então, a gente percebe através dessas placas que as reações, ela mantém a mesma característica, não houve separação das fases, né? Não houve reação, né? O que corrobora com os espectros do infravermelho, né? Então, aqui demonstra, quando você compara com a referência, você não tem, ó, se parece muito, as reações se parecem muito com o alfa-desabolol, inclusive essa ponta, vamos dizer assim, ó, também é muito parecida com o óleo. Então, aqui demonstra que a reação realmente não acontece. Antes, agora daqui não vamos passar para a parte computacional, mas aqui é só para demonstrar que nós temos as reações de esterificação, o mecanismo ocorre em 4 etapas, né, que a gente chama na tríade catalítica, né, que nós temos a histidina, a serina e o aspartato, né, nós temos essa tríade, formação do intermediário, para que depois eu tenha o ataque do álcool. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um complexo etanol, né, C12 enzima, o C12 é o principal componente do óleo de babaçu. Aqui nós temos do alfa-desabolol e aqui também do alfa-desabolol com água, né? Já com água. Então, percebe, a gente colocou o etanol justamente para a gente ter avaliar como é que a diferença entre esses dois álcools, né? Porque o etanol é um álcool de cadeia curta, já o alfa-desabolol não, né? Eu tenho um álcool terciário, né? Que eu tenho um impedimento estéril muito grande. Então, percebe-se que eu tenho aqui somente do alfa-desabolol com água, eu não tenho. A gente percebe realmente que os gráficos aqui, a estrutura, ela não mantém um padrão, né? Eu tenho realmente uma estrutura que você percebe no frame 1 para o último frame, né? Da aproximação das moléculas. Você percebe que eu tenho uma distância bem próxima, que dá para que essa reação aconteça. Já quando eu tenho do alfa-desabolol, não, essas reações já, somente aqui quando eu tenho a serina junto com o C12, né, com o carbono 21 do C12, então eu já não tenho essa aproximação tão favorável, né. E aí, do alfa-desabolol, quando eu tenho com água, aí é que realmente percebe-se que a nítida é claro, né, as distâncias bem maiores quando se compara com com os outros complexos. Aqui nós temos também, né, mostra, né, a questão das baixas energias, os reagentes e os intermediários também são bem baixos, né, indicativo que essa reação acontece do etanol, por mais que eu tenha um ΔG positivo, mas esses estados aqui de baixa energia são indicativos de que a reação acontece. E aqui do alfa-desabolol já não tenho essas duas regiões, vamos dizer assim, que seriam indicativo que essa reação ocorra, né? Então, a gente conclui que os resultados experimentais e computacionais demonstram que a reação de transferificação do orobaçu não ocorre, né? E por conta disso, inclusive, nós já submetemos a alteração do projeto, né, de pesquisa, onde nós vamos utilizar agora o etanol e o óleo de ariri, que são ainda não utilizados na literatura. Apesar disso, nós já submetemos um trabalho em periódico, né, na revista Universidade Vale do Rio Verde, que é Rotas Biotecnológicas aplicadas a reações de transferificação. Então, nós já submetemos esse trabalho, estamos no aguardo da resposta. Então, nossas referências. Muito obrigado. Né? Só reforçando, então, que nós já solicitamos a alteração do projeto por conta das reações não serem favoráveis, como já confirmado pelos cálculos computacionais e também pelos ensaios experimentais.